Prefeitura de Quatro Irmãos, Prefeitura de Erebango, Prefeitura de Jacutinga, Prefeitura de Erechim e aberto a todos aqueles municípios que querem prestigiar a recuperação da memória judaica nos tempos das colônias do Barão Hirsch aqui na região. A gente vai fazer um iniciozinho acelerado, tá? O pessoal do Jacutinga também chegando aqui, para permitir sincronizar tempo com o nosso convidado para poder fazer uma manifestação. Bom, essa é a terceira atividade que nós fazemos, entre as várias que no ano nós fazemos, dentro do Polo Turismo Judaico, Jornada Médica, grupos de São Paulo, grupos de Porto Alegre. A partir do segundo semestre nós vamos ter grupos de Nova York, já tem um grupo da comunidade de Baltimore, nos Estados Unidos, que está agendando. Em breve também, quem sabe, grupos da Argentina. Temos um casal da Argentina aqui. Cadê o Guilherme Bruchermann e a Mônica? Onde estão? Uma salva de palmas para os nossos visitantes argentinos, também descendentes da colônia judaica de Quatro Irmãos. Da colônia judaica do Barão Hirsch na Argentina. Se vocês acham que aqui as colônias eram grandes, com 93 mil hectares, aqui era a Fazenda Quatro Irmãos, com umas 3 subcolônias dentro, Barão Hirsch, Quatro Irmãos e Baronesa Clara, Chalé, né? Alguns outros aglomerados. Mas na Argentina são 41, 42, mais de 40 colônias teve lá. O estado inteiro de Entre Rios, quase, estado de província que a gente chama, né? Também de Santa Fé, província de Buenos Aires, que é o estado de Buenos Aires. Foi um projeto muito grande e o maior, e chegou a ter, no início do século, quase 600 mil judeus, que depois voltaram a se espalhar pelo mundo, mas hoje a Argentina continua sendo a maior comunidade judaica da América Latina. Hoje nós estamos aqui nessa estação memorável de Erebango, também construída por um dos patrocinadores da vinda de judeus do leste europeu, da colônia judaica de Quatro Irmãos, que era Franz Philipson. Franz Philipson era um belga, deu o nome a ele a homenagear a primeira colônia judaica do Brasil, que foi em Santa Maria, hoje distrito de Itaara. O pessoal de Itaara já chegou ou não? Está aí, prefeito de Itaara, vereadores de Itaara, bem-vindos, uma salva de palmas. E nós então, mas essa TV que foi o vice-presidente da ICA, que vocês também conhecem na região, a Jewish Colonization Association, ele era belga e o principal negócio dele era fazer ferrovias. Barão Hirsch também, apesar de eles terem bancos, ganharam muito dinheiro fazendo ferrovias. E o Franz Philipson, ele foi concessionário das ferrovias de todo o Rio Grande do Sul por alguns anos. E ele foi responsável por construir várias estações de trem de maneira pioneira, porque para eles logística ia dominar o mundo, quem dominasse a logística ia ter prosperidade. Essa era a visão do Barão Hirsch, também de Franz Philipson. E essa estação é construída pelo Franz Philipson, assim como outras várias estações férreas do Rio Grande do Sul. Mas não há pessoa que morou na fazenda da Quatro Irmãos que não cite Erebango várias vezes em seus depoimentos, né? Aqui parte do município era do território da colônia, outra parte não era, mas todos que puderam chegavam por aqui, saíam por aqui, faziam negócio para Erebango, tinham amigos em Erebango, aí vieram morar em Erebango, fazer negócios em Erebango. E uma das famílias mais eminentes de Erebango é a família Sirotsky, né, que chegou para a fazenda Quatro Irmãos, morou em Quatro Irmãos, né, por alguns anos, e como todos que queriam prosperar e não se viam necessariamente no mundo rural, procuraram alternativas, né, e vários vieram para fazer negócios aqui em Erebango, no entra e sai de mercadoria, e abrir comércio também em Erebango. Uma dessas famílias foi a família Sirotsky. E, dando uma aceleradinha, em nome dessa memória, né, a comunidade judaica considera toda a comunidade de Erebango amiga, né, amiga do povo de Erebango. A gente sente isso presente na memória dos mais velhos, espero que seja algo passado para os próximos. Inclusive estamos conversando com as secretarias de educação da região para incluir no currículo escolar a participação judaica na formação desses povoados, vilarejos e depois municípios, né? Inclusive tivemos uma reunião quinta-feira com vereadores aqui da região para trabalhar nessa direção para que seja algo perpetuado, presente dentro do currículo escolar. Temos muitos professores hoje que fazem isso espontaneamente,
mas a gente gostaria que fosse feito isso de maneira sistemática, sinalizando como o Alto Uruguai foi construído pelos vários povos. Bom, então hoje nós vamos fazer uma homenagem, que é um ponto inaugural de um trabalho a ser feito aqui nessa estação memorável, que está, né, na mente de muita gente que passou por aqui, em depoimentos variados que tem no Instituto Marco Chagall, todos sempre citando essa estação, que foi um centro moderno de negócios no passado. E a gente tem que manter essa mentalidade. Então, a gente vai hoje fazer uma homenagem, nominando aqui esse largo, para transformar num largo, urbanizar, paisagismo, desenvolver, para esse cidadão que foi um cidadão que, a partir de Erebango, em todas as vezes que se manifestava onde nasceu, apesar de Erebango pertencer a Erechim, sempre falava que nasceu em Erebango, né, com bastante orgulho, que é o Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador da RBS, e hoje a gente vai nominar em nome dele, mas homenageando a família como um todo, e tendo uma conexão de pertencimento da comunidade Erebango com a comunidade judaica daqui para sempre. Não deixar isso pulverizar, não deixar ser esquecido, não deixar se dissipar. Eu vou pedir uma palavrinha aqui primeiro, antes de entrar o Nelson Sirotsky, que está aqui aguardando em nome da família, para fazer uma palavrinha, que é o seu Alcindo Leite. Está difícil, eu estou muito de memória hoje. Que está no exercício da prefeitura aqui, mas vou citar o prefeito Tumeleiro, também Valmor Tumeleiro, que é o prefeito que está sendo parceiro desde o início. Vice-prefeito, por favor. O meu bom dia a todos. Quero cumprimentar a Letícia, em seu nome cumprimentar todas as autoridades do nosso município vizinho, cumprimentar os secretários, secretárias, os funcionários que trabalharam para que esse evento acontecesse. Cumprimentar a nossa primeira-dama, Cláudia, e o nosso prefeito, Valmor. Mesmo estando no pódio, está sempre nosso apoio. Eu estou vendo vocês, mas não ouço nada. Quero também... Não ouço nada. Estou vendo perfeito vocês, tal. Quando tu falou comigo antes, eu estou falando no telefone contigo agora. Não, eu não ouvi nunca. Eu não ouvi nunca, certo? Eu não ouvi nunca. Muito obrigado. É daí, é aí. Eu não te ouvi nunca. Isso. Eu não ouvi nunca. Eu tô falando agora pelo celular com o Sérgio. O som é do celular. Você está ouvindo o meu som pelo celular e pelo computador, porque eu estou conectado, entendeu? Eu ouço, agora eu ouço perfeito, eu posso falar por aqui também. Eu posso deixar ali. Agora eu não sei se eu desligo ou não, eu desligo o telefone. Alô? Fala, Sérgio. Vou botar meu celular, você vai ouvir falando, tá? Alcindo Leite que está falando. Mas o prefeito já falou, não? Esse, o vice-prefeito está em exercício, a gente vai chamar o prefeito aqui também para... Tá? Não, tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Isso, deixa o celular ligado aqui, tá? Tá, eu vou deixar o meu celular ligado, eu estou ouvindo pelo celular aqui, tá? E quero também cumprimentar a família do senhor Maurício Sirotsky Sobrinho, principalmente o povo da nossa querida Erebango. Hoje estou aqui como prefeito em exercício, mas falo acima de tudo como um cidadão que tem orgulho desta terra. Estamos reunidos para dar o nome a este largo da estação férrea de Erebango, homenageando Maurício Sirotsky Sobrinho, que foi filho desta terra,
e com grande importância colocar o nome dele aqui, neste lugar por onde passou o trem e a nossa cidade cresceu. Maurício Sirotsky Sobrinho foi um gigante na comunicação do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas ele começou sua história aqui, respirando o nosso ar e pisando no nosso chão. Isso nos prova que não importa o tamanho da cidade onde nascemos, mas sim o tamanho dos nossos sonhos. Ele levou o nome de Erebango para longe quando fundou a RBS TV, mas nunca esqueceu de onde veio. Este largo agora é um símbolo de orgulho e a prova de que Erebango é um berço de gente trabalhadora e de visão. Que o exemplo desse senhor Maurício inspire nossas futuras gerações. Também celebramos o Dia Nacional da Imigração Judaica. A história de Erebango foi construída por braços de imigrantes que chegaram com esperança e trabalharam duro. Esse evento é uma forma de dizer muito obrigado a todos que nos ajudaram a plantar as sementes do progresso da nossa região. Declaro com muita honra, denominado esse espaço como Largo Maurício Sirotsky Sobrinho. Muito obrigado a todos e um bom evento. Eu vou pedir aqui a presença, não necessariamente para se manifestar, para a gente agilizar, mas o prefeito Pedro Paulo Getúlio Vargas, que na verdade cometeu uma gafe. Erebango pertencia a Getúlio Vargas. Erechim não levou essa Getúlio Vargas. Uma salva de palmas para o prefeito Pedro Paulo. Vou chamar também o prefeito Sandro de Itaara, que está aqui presente. Prefeito, pode trazer o chimarrão para ficar na foto. Vamos fazer de conta que a gente é gaúcho. Eu queria... Presidente da Câmara de Vereadores, como é seu nome? Pode se manifestar também um pouquinho, porque na verdade a homenagem é na forma de conduta que a gente sempre faz, público-privado, privado-público, sempre envolvendo a Prefeitura, o Legislativo é fundamental e na verdade esse projeto passou aprovado pelo Legislativo. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, a família do homenageado e a cada cidadão e a cada povo erebanguense. Para mim, como presidente da Câmara, é um orgulho muito grande estar aqui hoje. Hoje estamos dando nome de Maurício Sirotsky Sobrinho para este largo da estação. Muito o conhecem como o homem que criou a RBS TV, trouxe a TV Globo para nosso estado, mas que nos deixa mais orgulhosos é saber que ele nasceu aqui, ele saiu daqui de Erebango para conquistar o Rio Grande e o Brasil. Isso mostra que a nossa terra é berço de gente trabalhadora e de grandes talentos. Além disso, também comemoramos o Dia da Imigração Judaica. A história de Erebango foi escrita por muitos imigrantes, inclusive de famílias judaicas, como a do seu Maurício. Este largo da estação agora leva um nome que representa sucesso e coragem, que cada pessoa que passar por aqui lembre que não importa o tamanho da nossa cidade, nós podemos chegar onde quisermos. Muito obrigado a todos, parabéns para a nossa Erebango. Citar também, chamar aqui para frente, que não está em exercício, mas eu acho que deve aparecer aqui na foto o prefeito Valmor Tumeleiro de Erebango. Vou chamar também a primeira-dama de Estação, a Vaneli, que está aqui conosco, representando o município de Estação. E hoje também está aqui nos ajudando como guia do grupo. Parabéns para ela, palmas. Temos vários municípios aqui então representados. Hoje nós tínhamos
Vou chamar o Guilherme também e a Mônica, por favor, que vieram da Argentina. Ele é diretor da Fundação Livro de Genealogia Judaica, cirurgião plástico, semi-aposentado, não deixam ele se aposentar, e grande estudioso, professor, escritor sobre as colônias do Barão Hirsch. E hoje viajando pelo mundo, fazendo conexão entre comunidades judaicas da América Latina e o mundo. É um pouquinho de texto aqui. Interessante só que, né, antes as pessoas vinham de porque tinha um trem, né, para quem não sabe, essa ferrovia aqui era estadual, cujo concessionário é o Franz Philipson, mas a ICA, ela fez uma ferrovia específica para Quatro Irmãos, e tinha um trenzinho que vinha de Quatro Irmãos para cá, para pegar passageiros, levar mercadoria. Foi também dos segredos de startup da colônia de Quatro Irmãos. Tinha logística quando as outras comunidades não tinham essa mesma logística. Mas muitas vezes as pessoas vinham de Quatro Irmãos a pé, para cá, para Erebango, conforme depoimentos. Aí nós fizemos agora de Erechim para cá 30 minutos. Mas as pessoas tinham que dormir na casa de alguém no meio do caminho, às vezes em duas casas, de acordo com o passo. Então era um esforço muito grande. Eu vou ler uma mensagem, está presente aqui conosco, antes que o Nelson manifeste, a irmã do Nelson, a Sônia Sirotsky, que hoje mora no Rio de Janeiro, tudo marcado, passagem comprada, e infelizmente não pôde estar aqui conosco. Ela mandou uma mensagem: Erebango, querida, lamento muito não ter podido comparecer. Estava de passagem comprada e hotel marcado, mas infelizmente um problema de saúde me impediu de ir. Eu nasci em Passo Fundo. Cresci ouvindo meu pai contar que tinha nascido em Erebango. Estava pensando que emoção eu teria de visitar a terra onde meu pai amado nasceu. Mas imprevistos acontecem. Erebango para mim era e continua sendo uma cidade que, sem mesmo conhecer, já tinha um carinho especial por ela. Em nome da minha família, eu agradeço essa homenagem para meu pai. Na verdade, essa homenagem é também para filhos, netos e bisnetos. Muitos não conheceram o avô, o bisavô, mas todos têm o maior orgulho dele. Nossas raízes, junto à nossa mãe, 40 anos que virou uma estrelinha, que muita luz tem nos dado, apesar de tanto tempo já ter abraçado. Muito obrigado a Sérgio Lerrer, muito obrigado para todos os conterrâneos do meu pai, muito obrigado a Erebango, meu pai é filho de Erebango, portanto sou neta dessa cidade tão especial para nós. Na próxima eu vou, eu prometo, viva Erebango! Uma salva de palmas para todos. Agora vamos ouvir a palavra a quem eu bastante agradeço, não só pela participação de hoje, mas pelo apoio ao projeto do Polo Turismo Judaico. Desde o início, a família, os meios de comunicação sempre estiveram de portas abertas, tudo tem um significado muito grande, até porque essa iniciativa é feita em rede, feita por pessoas que fazem um pouco mais, que dão alguma atenção, dão um apoio, fazem uma doação, facilitam atividades nossas e criam um ambiente que tem permitido ao Polo prosperar muito, muito mesmo. Então vamos ouvir agora, representando a família, em viva voz, o Nelson Sirotsky, que hoje também, acho que está de presidente do conselho da RBS, Nelson, o publisher também, você pode falar melhor. Muito obrigado por estar conosco, Nelson. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá ótimo. Então, pessoal, bom dia. É um prazer muito grande de estar participando, mesmo que via tão especial para a nossa comunidade, tão especial para Erebango, tão especial para a nossa família e para mim também um dia muito especial. É uma oportunidade muito grande. Muito obrigado, Sérgio, pela gentileza de nos convidar. Eu gostaria de estar aí. Eu estive na região a semana retrasada. Hoje eu estou em São Paulo e a minha agenda eu não consegui coordenar para estar de volta hoje, mas fiquei feliz quando a minha irmã Sônia, que estava preparada para ir, né, disse que iria com muito entusiasmo a Erebango. Infelizmente ela não pôde ir, ela mandou essa mensagem para vocês e eu quero dividir com vocês em alguns minutos a nossa sensação da família com relação a Erebango, com relação a esta região e com relação à história do nosso pai, de Maurício Sirotsky Sobrinho, que aí nasceu
no ano de 1926, no ano de 1925. E o nosso pai, Maurício Sirotsky Sobrinho, faleceu no dia 24 de março de 1986. Isso significa que são 40 anos que Maurício não está mais conosco. E, obviamente, a gente se emociona, a gente agradece e a gente realmente fica muito sensibilizado e tem muita emoção quando acontecem reconhecimentos do nosso pai, do trabalho do nosso pai, da vida do nosso pai, não só do nosso pai, como também da nossa mãe, que nasceu em Passo Fundo. Eles se conheceram em Passo Fundo. Dos nossos irmãos, as minhas duas irmãs nasceram em Passo Fundo, eu e o meu irmão Pedro já nascemos em Porto Alegre. Mas essas histórias e esse reconhecimento da história do nosso pai e da nossa família nos mexe muito. E isso começa, realmente essa história começa em Erebango. A história da nossa família, a história do nosso, de toda a nossa vida. A Sônia disse muito bem, ela se sente neta de Erebango, e eu também me sinto neto, e os nossos filhos se sentem bisnetos, e os nossos netos se sentem tataranetos desta cidade. Quando eu abri a imagem aqui, eu disse para vocês, eu quero dizer para vocês, que eu fiquei muito emocionado. Eu imaginei que esta imagem era aonde passava a ferrovia o qual o meu avô, José Sirotsky, pai do meu pai, começou a sua vida. Ele que veio com seus pais lá lá da Bessarábia, de uma colônia russa da Bessarábia, ele que veio aceito, ele que veio através do Barão Rist, que tinha essa área aí de 4 irmãos, aonde Erebango fazia parte, para acolher os judeus que eram perseguidos. Os meus avós vieram com seus pais muito crianças, e aí eles começaram a vida deles. O meu avô casou com a minha avó aí e teve 4 filhos. E Maurício foi o terceiro desses 4 filhos que nasceu em Erebango. As histórias do meu pai sobre Erebango, todos nós temos, como a Sônia falou na mensagem dela. E eu tive um privilégio muito grande. E isso faz exatamente 40 anos, próximo de 40 anos. Porque quando eu voltando de Passo Fundo com o meu pai, quando nós estivemos lá inaugurando a nossa emissora de televisão há 40 anos, na volta de Passo Fundo, meu pai vinha dirigindo o carro, e eu estava só com ele no carro. O meu pai disse assim: vou entrar em Erebango para tu conheceres a cidade que eu nasci. Nós entramos no carro, ele dirigindo, ele tinha um daqueles Chevrolet Ford Landau, daqueles carros grandes, eu estava do lado dele, e aí entrando, e eu me emocionei, mas mais importante do que a minha emoção, eu vi a emoção do meu pai por esta terra, a gratidão que ele tem por esta terra que viabilizou a sua própria vida. Foi aí que meu avô e minha avó se conheceram, foi aí que eles casaram, foi aí que eles tiveram os seus filhos, e foi aí que eles plantaram toda a semente, toda a raiz, não apenas do meu pai, mas a raiz de uma família gigante, de uma família de muitas pessoas que migraram, que nasceram aí, vindo, seus avós, seus antecedentes, vindo para Erebango. Essa terra, Sérgio e todos aí presentes, meu caro prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, todos vocês que estão aí, que eu estou enxergando, e as pessoas que espero que estejam me enxergando e me ouvindo. O que eu quero dizer para vocês é que esta terra é uma terra abençoada. Esta terra é uma terra que acolhe as pessoas. Esta terra é uma terra que cria as condições
para as pessoas construírem as suas vidas, sejam eles que caminho cada um dá para a sua vida. O meu pai, ele nasceu em Erembango, ele foi muito pequeno para Passo Fundo, porque eles saíram para Passo Fundo. O meu pai tinha 7 ou 8 anos, mas ele nunca esqueceu as histórias que ele ouvia do pai dele, em Erembango. E as histórias do pai dele em Erembango eram histórias de acolhimento, eram histórias de integração, eram histórias de progresso, eram histórias de pessoas simples que umas acolhiam as outras e cada uma buscava o seu caminho e fazia a sua jornada. Eu me senti, Sérgio, no início, quando eu não estava ouvindo vocês, eu me senti, imaginei como o meu avô, José Sirotsky, se sentia aí em Erembango, ele um jovem, como ele se sentia e como era para ele difícil a vida, mas como ele pôde superar as dificuldades da vida pela circunstância de estar em Erembango. O que vocês não sabem, a maioria não sabe, é que o meu avô era surdo. O meu avô José Sirotsky não ouvia, ouvia muito mal. E ele fez a sua vida a partir de Erembango, não ouvindo, ou ouvindo muito pouco. E foi aí em Erembango que ele trabalhava nesta estação ferroviária como uma pessoa que recebia nesta estação rodoviária, recebia mantimentos, recebia mercadoria para revender. Ele começou um pequeno negócio aí em Erembango, um negócio, um comércio. Foi aí em Erembango que o meu avô ficou surdo. Criança, quando ele, montado num cavalo, caiu e perdeu a audição. Mas o fato de ter perdido a audição não tirou a condição de que ele pudesse crescer, pudesse formar a sua família, pudesse começar o seu pequeno armazém e, sobretudo, e acima de tudo isso, pudesse transferir para seus filhos os valores do judaísmo, né, e os valores do acolhimento de uma terra que é capaz de acolher as pessoas como as pessoas dos antecedentes de Erembango, proporcionados pelo Barão Ritz, tiveram a condição de fazer. Que bom que o dia de hoje também é o dia que se comemora o dia da imigração judaica. Essa pequena história que eu estou contando para vocês é a história do meu pai, que é uma história que vai por um outro caminho diferente do meu avô. Meu avô era um comerciante em Passo Fundo, quando ele se mudou, também continuou no comércio. E o meu pai, em Passo Fundo, ele achou o caminho da sua vocação pessoal, que é o caminho da comunicação. Uma história que vocês já contaram, o Sérgio já falou. É uma história que nós temos meu pai começou uma empresa de comunicação, nós continuamos essa empresa de comunicação, nossa empresa vai fazer 70 anos brevemente. Então, nós continuamos esse trabalho, continuamos essa jornada, mas quero registrar com muita ênfase, com muita veemência, a nossa gratidão a gente de Erembango, a nossa gratidão à Prefeitura, à Assembleia, à Câmara Municipal de Erembango, que viabilizou essa homenagem. E quero dizer para vocês que realmente nós somos muito gratos, a nossa família é muito grata, e nós somos, assim, Sérgio, muito reconhecidos também ao teu trabalho por esta jornada, né, de mostrar a imigração judaica para a própria comunidade judaica e para mostrar esta história da comunidade judaica para a comunidade, para os rio-grandenses, para os brasileiros e para todo o país. Esta é uma história muito rica, esta é uma história que nos emociona, é uma história muito importante para cada um de nós, que temos vínculos com essa história, e o que nos cabe dizer, o que nós devemos sempre dizer, é agradecer ao Sérgio pelo trabalho que ele faz,
E agradecer, nesse momento, a todas as autoridades de Erebango, a todo o povo de Erebango e as pessoas que estão participando desta jornada de visitas a essa região, a gratidão profunda da família Serotsky por esta homenagem ao nosso querido pai. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que essa tua participação e trecho da tua fala ali, eu acho que é brilhante do ponto de vista de que o melhor que a gente pode produzir da vida é produzir boas memórias. Memórias encantadoras e transformadoras. Tá ouvindo, Nelson? Estou ouvindo bem, estou ouvindo muito bem. Ok, então, criar memórias transformadoras. Antes de encerrar a participação do Nelson, queria registrar também a presença do vereador Clóvis Bujanski, lá de Quatro Irmãos. Obrigado pela presença. E aqui, Nelson, antes da gente encerrar, a participação também da Márcia Dreyer, que é da família que ocupa hoje a casa onde foi a família, da tua família, e conserva a sala da frente, muito parecida com foi a loja da família, com vários acessórios e fotos da família. Sérgio, deixa eu dizer uma coisa. Só uma coisinha, Nelson. Nessa visita que eu fiz a Erebango com meu pai, ele se emocionou muito, ele achou aquele um momento extraordinário, né? E ele foi dizer, deixa eu encontrar a casa em que os meus avós, os meus pais viviam, os meus avós, os pais dele viviam. E nós fomos à casa, imagino que seja do teu avô. Meu pai. É isso, né? É do meu pai, Paula Dreyer. Tá, imagino que é a casa do teu pai. Sim. Tá, e teu pai. Então, o teu pai estava lá e o teu pai se emocionou muito quando viu o meu pai. Sim. Ele se emocionou muito quando viu o meu pai. E eles conversaram assim com um carinho em cima do lugar daquela casa, em cima do significado de Erebango. E que bom que você está com a gente aqui, que bom que você está com a gente, porque isso dá assim um sentido de materialidade e de continuidade das coisas. Você está aí, morando em Erebango, eu, que não nasci em Erebango, mas eu até brinquei em Passo Fundo, né? O meu pai, né? Ele é cidadão honorário de Passo Fundo, mas ele dizia que também a vida dele era em Passo Fundo, mas nunca deixava de dizer que ele nasceu em Erebango. Mas ele também virou cidadão passofundense. E eu também, né, pela mesma circunstância, eu também nasci em Porto Alegre, mas me sinto cidadão passofundense e me sinto cidadão de Erebango. Que bom que a nossa família e os nossos laços fortes continuam em Erebango. E tudo isso aconteceu a partir, Márcia, da casa do teu pai. E eu tive o privilégio de ver aquele encontro do meu pai com o teu pai e o significado que isso teve para todos, para eles, para nós e para toda a nossa comunidade. Muito obrigado, Márcio. Prazer em falar contigo. Muito obrigada. E meu pai está com 87 anos. No último evento que houve aqui, ele veio. Se emocionou muito. Mas ele está fraquinho, então hoje de manhã ele não pôde vir. Eu vim. Ele mandou um abraço. E a nossa casa tem a loja onde vocês visitaram, que às vezes vem o pessoal da RBS fazer reportagens. Veio o Túlio Milman para lançar o livro dos 100 anos. A minha irmã esteve em Porto Alegre no evento e ele nos mandou o livro. E tem a página do IFA, que ele veio aqui em Erebango, visitou a loja, a minha mãe, citou meu nome também, o pai. Então a gente carrega na família também, como se nós fôssemos parentes. É assim, uma emoção muito grande, uma alegria muito grande a presença de vocês sempre aqui em Erebango. Então, o Maurício Sirotsky nasceu na nossa casa e a gente se sente muito feliz, a cidade inteira de Erebango, todos nós erebanguenses, temos esse sangue do Maurício Sirotsky, da RBS, que sempre nos visitam, de vez em quando, para alguma reportagem. É muito bom. Um coração aberto de judeus, mesmo sendo cristãos, todos somos irmãos.
É uma alegria muito grande Erebango estar sendo visitado por essas pessoas. Eu morei muitos anos em São Paulo, então meu coração também é de São Paulo, é muito bom. Faz 5 anos que eu voltei a morar aqui. E quando era criança, o seu Maurício veio muitas vezes, eu lembro, inaugurar o posto de saúde aqui em Erebango, que uma vez o pai foi lá, falou com ele em Porto Alegre, eu disse, sim, eu vou para Erebango na minha terra. Então, muito obrigada a todos que estão aqui, ao nosso pessoal aqui da prefeitura, que colaboram com o evento, os cidadãos daqui, os que vêm, as autoridades políticas, o seu Paulo Presoto, que a gente conhece desde criança, e que Deus abençoe a todos. Muito, muito, muito obrigada. Seu Maurício, grande abraço. Muito obrigada. Bom, vamos encerrar aqui. Está finalizando a presença de vereadores de Getúlio Vargas, municípios vizinhos, o pessoal da cooperativa Sicredi, que também são tremendos parceiros, comunidade de Erebango, muito obrigado. A gente vai continuar com a cerimônia aqui, com mais algumas atividades, mas agora a gente se despede aqui do Nelson para ele para o compromisso e nós continuamos com a nossa atividade. Nelson, de coração, muito, muito obrigado. Agradeço em nome de todos aqui. Muito obrigado, Sérgio. Eu também, Márcia, eu também estou com um livro aqui, tá? O livro do Maurício Rossi. E eu quero dizer, não sei se Sérgio, eu também estou com esse livro aqui, e para aqueles que tiverem oportunidade de lê-lo, esse livro aqui ele começa com histórias em Erebango. Ele começa exatamente a história dos meus avós e a história do meu pai aí em Erebango. E sobre esse livro, Sérgio, eu não sei se você já recebeu os livros que eu te mandei, recebeu ou não? Recebemos, nós vamos daqui a pouco. Eu não sei quantas pessoas tem aí, mas o Sérgio tem alguns livros aí que ele vai passar para alguns de vocês, né? E aqueles que tiverem interesse, eu terei muito prazer, depois de mandar, Sérgio, só tu me mandar o número de livros que faltou, de pessoas que gostariam do livro, que nós vamos mandar aí para vocês. Eu e meus irmãos vamos mandar para vocês aí, tá bom? Oi. Muito obrigado a todos, bom dia, obrigado a todos. Tchau, Nelson, tudo bom. Erebango pro mundo. Boa jornada para vocês aí, aproveitem. Obrigado. Bom, foi um pouquinho aqui acelerado, e já pode voltar para nossas imagens aqui. E eu acho que a gente podemos encerrar, temos de encerrar a placa ali. Tem que fazer o principal, de encerrar a placa, né?